começamos esse momento adorando ao Senhor. Glórias a Jesus. Coisa boa estar na presença do Senhor, Glória a Deus. entoando louvores, engrandecendo aquele que é digno de adoração. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar com mais um louvor? Vamos com mais um hino. Glória Aleluia. a Deus. Vocês já perceberam que eu e a missionária Denise somos aqueles dinossauros. Lá das antigas, a gente vai buscar lá no baú. Ai, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se as águas não... Se as águas segurar... Tá bom. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Aleluia, Deus! Se a jornada é pesada e te cansa na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Mas segura na mão de Deus e vai. Aleluia, Deus! Aleluia. Glória seja a Você pode Deus. orar pra gente começar? Amém. Aleluia. Bem-vinda a todas.
É com uma alegria muito grande, né, que a gente recebe a pastora Sônia aqui em casa e para ministrar sobre as nossas vidas. Estamos vivendo um novo tempo na presença do Senhor. Aleluia. E a palavra de Deus movimentando nossos corações para esse novo momento. Prepara seu coraçãozinho, pega a tua Bíblia, né? Aproveita esse momento de ministração na presença do Senhor. Vamos orar, amém? Amém? Pai querido e maravilhoso, eis aqui, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, Pai. Quero render ações de graças por este dia tão lindo, por esta manhã tão abençoada, por este sol que irradia. Obrigada, Deus, porque o Senhor é fiel, é longânimo, é maravilhoso. O Senhor é fiel, aleluia. O Senhor é aquele que guarda nossas vidas, verdade, é abençoador, sim, sim. É aquele que cura, é aquele que transborda nossos corações com a alegria do Espírito. E é neste momento, Senhor querido, que nós queremos apresentar ao Senhor esses corações que estão para ouvir a Tua palavra nesta manhã. Pai querido, que haja, Senhor, fome, sede, que haja, Senhor, um jardim preparado para receber, aleluia, a Tua água. Ó Deus, abençoa a Tua serva, a pastora Sônia. Esconde a Tua serva, Senhor, atrás da Tua cruz. Amém. Ministra sobre a vida dela, Senhor da glória. Continua abençoando, mesmo no meio das lutas, ela se dispõe a fazer a Tua obra, Pai, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem sido fiel. Apresento mais uma vez toda a família dela nas Tuas mãos. E, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude com a nossa internet, para que não haja interrupção, para que a mão do Senhor seja sobre este processo do começo até o fim. Nós oramos e declaramos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. E os nossos corações preparados para ouvir Tua voz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória amém. A Deus. Graças a Deus. Aleluia. Sou muito grata ao Senhor pela vida da irmã Denise, né, por esse coração dilatado, esse coração abençoador, não é? E todas as vezes que eu preciso do apoio da irmã Denise, de estar aqui, o coração está sempre aberto, as portas estão sempre abertas e ela me dá esse suporte, né, maravilhoso, que seria de nós sem essa bênção, sem esse suporte, amém? Antes de nós entrarmos na palavra, quero aqui agradecer a Deus pela vida das irmãs, né? Como sempre a irmã Neia, bênção de mulher. Todas as lives, todos os cultos online, você abre e está lá, Neia. Deus te abençoe, minha amada, em nome de Jesus. Mandiva Campos Medeiros, amém? Denise Aparício, essas abençoadas do Senhor, glórias a Deus. Vamos ver Rosana Ferreira, Deus abençoe. Andréa Quintes, amém? Sempre conosco também nas lives. Lita Benção, glória, tem bênção até no nome. Miriam Fonseca, Ana Castro, olha quantas mulheres abençoadas aqui conosco, nos dando esse suporte, amém? Vera Lúcia, Deus abençoe, olha quanta bênção, glórias a Deus, estão aqui nos ajudando, orando por nós, amém? Irmã Patrícia, amém? Quantas irmãs estão aqui sendo bênçãos também junto conosco, amém? Glórias a Deus por cada uma. Maneide Mar, amém? Também conosco. Regina Cássia, Rejane, aleluia. Estou aqui, a gente enquanto cantava, né, as irmãs iam entrando, então estamos dando uma olhada aqui para ver quem é que já está. Rosimar Lemos, amém? Muitas abençoadas aqui conosco. Graças a Deus por cada uma de vocês, amém? Vamos juntas aqui tentar fazer do Senhor, amém, o nosso ajudador nesta manhã, amém. Vamos entrar aqui com a graça, com o poder de Deus, e vidas com certeza serão aqui tocadas, serão abençoadas, amém, em nome de Cristo Jesus. Uma Denise vai me localizar aqui no celular de novo, que eu me perdi aqui, amém, amém, graças a Deus. Amadas, hoje Deus colocou no meu coração, eu estava brincando com a irmã Denise quando eu cheguei, que é tremendo como que o Espírito faz conosco, né? Desde que a Denise me colocou lá na agenda, né? Conversamos sobre a data, vi lá a data para a gente poder participar dessa live desse mês. A gente vem buscando a Deus, né? Qual a palavra trazer. E aí foi incrível, queridos. Eu estava em casa pensando, buscando ao Senhor para
para me localizar na palavra. E aí Deus colocou no meu coração aquele texto que está em Jeremias, que fala sobre a árvore plantada junto a ribeiros. Qual foi minha surpresa? Quando chega na live de terça-feira, o Senhor usa poderosamente a missionária Tânia, falando sobre a árvore, só que em outro texto, né, lá no Salmo 1, e o Senhor tinha me dado em Jeremias, mas a mesma palavra, para a glória de Deus. Eu falei, amém, Jesus, amém. E aí começou Deus a trabalhar minha mente, trabalhando em que texto que eu poderia trabalhar, em que texto que eu iria, né, buscar para a live de hoje. E aí comecei a pensar na Arca da Aliança. E aí quando chega na terça-noite, a pastora Selma fala sobre a Arca da Aliança. Jesus, amém, glórias a Deus. E aí de terça para cá, orando, Deus me deu outro tema, outro texto. E aí Deus colocou no meu coração falar sobre um personagem, amados, que a gente quase não fala dele. Mas ele aparece em situações decisivas para a vida de algumas pessoas e para a pregação do Evangelho. E aí eu gostaria de ler aqui o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do 19 ao 26. E aí nós vamos em poucas palavras, a palavra hoje vai ser rápida, e muitas vão se identificar com esse personagem aqui, que a gente vê tão pouco dele, ele aparece poucas vezes, a gente não sabe o que aconteceu no final da vida dele, como é que foi, mas o pouco que aparece, como eu falei, é algo decisivo, é uma presença marcante, é uma presença que fez a diferença. E enquanto eu for falando o que Deus colocou no meu coração, você vai identificar algo assim tremendo que acontece conosco em relação à vida desse personagem. Então vamos à leitura? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do 19 ao 26. Diz assim a palavra de Deus. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Assim, grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram, entra aí o nosso personagem, Barnabé, a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a permanecerem no Senhor. Tem algumas traduções que falam, ele animou o povo que ali estava, ele encorajou os que ali estavam, com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Então, achando-o, o conduziu para Antioquia. E o 26 para encerrar. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia, e foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Queridos, veja bem, o texto ele fala de uma época em que a igreja, os servos do Senhor, eram martirizados, o povo era perseguido, o povo era morto por causa do evangelho, eram levados a lugares onde eram devorados por leões, eram presos, perdiam suas posses. Era uma realidade muito sufocante, era uma realidade muito difícil para aqueles que tomavam a decisão de andarem com o Senhor. E nesse período aqui, a igreja
em Jerusalém alguns haviam se dispersado por causa da morte de Estevão. O tamanho era a perseguição. Só que Deus tinha um plano tremendo nisso tudo. Porque o povo se dispersou e para onde foi? Onde tinha alguém que cria em Cristo Jesus como Senhor, ali eles anunciavam a palavra. E o evangelho, apesar de estar sendo perseguido, o evangelho crescia, se espalhou, porque aonde estavam aqueles servos do Senhor, a palavra chegou, porque eles, apesar da perseguição, não se calaram. E aqui em Antioquia, o evangelho começou a ser pregado, só que quando a notícia chega em Jerusalém, há uma necessidade de mandar alguém para ajudar aquele povo lá na Antioquia. Porque a pregação estava sendo feita, mas sem aquele suporte necessário, porque os que estavam lá, muitas das vezes, nem eram tão preparados para aquilo. Então, quem é que eles mandam? Barnabé. Barnabé é enviado a Antioquia naquele período de perseguição, naquele período em que o evangelho estava sendo pregado e precisava daquele suporte. E lá vai Barnabé levando uma palavra de encorajamento. Nós vamos ver nos outros textos que nós vamos ler aqui, a gente vai ler bastante a Bíblia hoje. Barnabé, ele é escolhido e o próprio texto no versículo 24, que nós lemos aqui, vai dizer por que foi Barnabé, por que ele foi escolhido. E aí a gente vai tentando se identificar com essa pessoa, com esse personagem tão marcante nas coisas de Deus. No versículo 24, a gente tem a resposta do porquê foi Barnabé aquele escolhido para ser enviado a Antioquia, para dar suporte àquele povo que estava ali pregando o evangelho, para encorajá-los, para animá-los, para consolá-los. E nos versículos que se seguem, a gente vai ver que esse é o significado do próprio nome dele. Porque, na verdade, Barnabé, ele era o José de Chipre. E o apelido dele, Barnabé. Por esses motivos que nós estamos acabando de falar. Amém? Dito pela palavra de Deus. E no versículo 24 diz assim: porque era homem de bem. Barnabé era um homem de bem. E cheio do Espírito Santo e de fé. Está aí o motivo porque o colegiado apostólico, aqueles homens de Deus, aqueles discípulos do Senhor, escolheram a Barnabé para estar indo a Antioquia. Porque era a pessoa certa. Aleluia. Era aquela pessoa que estava cheia do Espírito Santo de Deus. E aí eu fico assim imaginando, por que Deus escolhe alguns para coisas específicas? Por que Deus escolheu Denise para esse propósito específico das guerreiras de oração? Por que Deus escolheu você em algum aspecto da sua vida específico? Minha querida, minha amada, meu amado que me escuta, nós precisamos estar com esse perfil aqui. Barnabé era um homem de bem. Barnabé estava cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a morte de Estevão foi tão significativa e o exemplo que aquele homem deu até na hora da morte fala conosco até hoje, ele estando morto. Porque era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Isso faz toda a diferença. Barnabé, esse homem cheio do Espírito Santo, era a pessoa certa, porque ao chegar lá, ele teve palavra de ânimo, ele teve palavra de encorajamento. Ele tinha fé para saber que o Senhor andava com ele, que o Senhor ia estar ali ajudando-o naquela função, naquela missão tão importante. Aí eu quero separar aqui 3 passagens para que nós vejamos 3 aspectos da vida de Barnabé e a gente vai tentando se identificar com isso aqui. Amém? O primeiro está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Se você puder estar aí, andando aí pela palavra de Deus, juntamente comigo, nós vamos aprender juntos. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 4,
dos versículos, eu vou ler do 32, eu anotei aqui 34, mas eu vou ler a partir do 32 até o 37, que nós vamos ouvindo sobre Barnabé, amém? Iniciamos falando que ele foi aquele escolhido para ir a Antioquia, levar encorajamento aos servos do Senhor que estavam lá pregando a palavra, apesar da perseguição, amém? E aí, agora nós vamos ver de mais de perto quem era esse homem. O texto diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aleluia! Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, olha o versículo 36. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, aleluia, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé, esse homem de bem, esse homem cheio do Espírito, esse homem de fé, ele punha ali a sua fé. Ele deu importância à obra de Deus sendo desenvolvida ali. E ele põe em ação a sua generosidade. Porque não adianta nós vermos as necessidades do povo de Deus ou da obra de Deus e só suspirarmos. Nós precisamos sentir, nós precisamos pôr em prática o desejo de ajudar. Esse homem, ele coloca, ali está a sua primeira aparição de uma forma generosa. Ele vende uma herdade, ele se importa com a obra do início da igreja. Ele entende que é necessário fazer algo mais do que só estar ali no meio. Ele precisa pôr em ação a sua generosidade. E aí, esse homem, ele vende essa herdade, ele leva e deposita aos pés dos apóstolos. Aleluia! Glórias a Deus. Esse homem, ele não está alheio às necessidades da obra. Esse homem, ele se importa. Esse homem se envolve. Ele dá o seu melhor. Olha quem era Barnabé. Na sua primeira aparição, quando nós ouvimos falar o nome dele pela primeira vez, Atos capítulo 4, é ele ali sendo alguém que faz diferença no meio do povo de Deus. É alguém que se importa, é alguém que coloca em ações o que ele crê, ele coloca em ações a sua generosidade. Queridas, que nós possamos, no meio do povo de Deus, que nós possamos, no reino do Senhor, dar o nosso melhor, não só nessa área que aqui se fala da parte financeira, mas o nosso melhor dos dons que o Senhor nos dá de presente, que o Senhor nos empresta, na verdade. Que nós possamos dar o melhor do nosso tempo, que nós possamos nos importar, que nós possamos entender que é necessário que haja um envolvimento maior e mais profundo. Assim fez Barnabé. Amém? O segundo texto que eu quero ressaltar aqui está em Atos 9, do 19 ao 28. Você podendo, vai acompanhando aí comigo. Atos capítulo 9, do 19 ao 28, que diz assim. Atos 9, tá aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Atos capítulo 9, do 19 ao 28. Diz assim a palavra de Deus. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo, agora nós vamos ver a influência de Barnabé na vida desse homem.
que nós conhecemos tão bem, esse homem de Deus, que foi um ícone, que foi um divisor de águas na pregação do Evangelho. Como que a influência, a atitude de Barnabé influenciou tanto no Evangelho, influenciou tanto na vida do apóstolo Paulo, que aqui ainda é chamado de Saulo. Amém? E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregava a Cristo. Este é o Filho de Deus. E todos diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiam os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e também como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam. Olha que situação. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Não crendo que fosse discípulo. Versículo 27, olha aí Barnabé. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Queridos, Saulo se converte e começa a se esforçar para anunciar Jesus. Só que Saulo enfrenta uma situação tremenda. O que acontece com Saulo? Aquelas pessoas que eram do seu meio e que viam e que participavam da perseguição à igreja, começaram a falar o seguinte: como é que pode? Ele não andava conosco? Não era ele que, junto conosco, prendia, matava, queria terminar, queria acabar com esse povo dessa seita? Os que andavam com Saulo o criticavam porque ele havia saído do meio deles, porque ele agora estava do outro lado. Ao invés de perseguir a igreja, ele agora anunciava o evangelho desta igreja que ele perseguia, desse povo que era perseguido por ele. Olha a situação de Paulo. Por outro lado, Paulo estava anunciando a palavra de Deus, e aqueles que eram da igreja, aqueles que anunciavam a palavra, tinham medo dele. Porque falava: como é que pode esse homem que nos perseguia, que mandava nos matar, que levava-nos presos, agora quer ficar aqui no nosso meio? Eles tinham medo de Saulo. E com toda razão, com certeza, eles tinham razão, porque viram horrores acontecer pelas mãos de Saulo. Olha a situação desse homem. O outro lado com quem ele andava, o criticando porque ele não estava mais fazendo o que fazia antes. O povo de Deus ouvia pregar, mas tinha medo dele. Ficava com o pé atrás. E assim, Paulo seguia se esforçando, mas passando uma dificuldade muito grande por conta de todas essas pessoas que não confiavam, que não acreditavam nele, que o temiam ainda, por conta da sua vida pregressa, dos seus atos pregressos. O que acontece? Deus levanta quem? O filho da consolação. Deus levanta o encorajador, aquele que vai animar, aquele que vai discipular Paulo. Barnabé pega Paulo, leva Paulo até o colegiado apostólico, apresenta Paulo, fala em favor de Paulo.
Barnabé começa a ver a vida nova de Paulo, confia nisso, crê que o Senhor está fazendo realmente uma obra maravilhosa com esse homem, vê que ele é valioso para o evangelho e vai até o colegiado, vai até os discípulos, credenciar Paulo. E aí, queridos, nós vamos ver que as dificuldades diminuem, porque aí os discípulos o recebem. A palavra de Barnabé tem credencial. Barnabé, ele tem uma palavra forte, ele tem crédito no meio dos discípulos. Olha que homem maravilhoso. Esse homem, por ser cheio do Espírito, esse homem, por ser de fé, por ser um homem de bem, a palavra dele tem peso. Olha como isso é importante em nossas vidas. Os discípulos e as pessoas que rodeavam o até então Saulo, ainda Saulo, começaram a abrir a guarda para ele, a dar espaço para ele, por causa de Barnabé. Porque Barnabé começa a levar Paulo a todos os lugares, começa a andar com Paulo, começa a ajudá-lo a estar no meio do povo de Deus. Olha o suporte, olha como Deus usa esse homem. Quantas pessoas no nosso meio, às vezes estão truncadas, às vezes estão amarguradas por algo que aconteceu no passado, não conseguem alçar voos, não conseguem ser pessoas que vão desabrochar na obra que Deus tem para elas. Então, ainda hoje, Deus quer levantar Barnabés no nosso meio, sendo encorajadores, sendo pessoas de oração, sendo pessoas que vão se importar com pessoas, sendo pessoas que vão estar intercedendo, que vão estar discipulando. Deus está falando ao meu coração e ao seu nessa manhã, para que nós nos coloquemos na brecha, para sermos esse Barnabé na vida de alguém que está precisando. Quantas das vezes eu fui discipulada, quantas das vezes eu fui ajudada por alguém. Eu louvo a Deus pela vida de muitas pessoas. E eu quero abrir uma brecha aqui. Obrigada. Eu quero abrir uma brecha aqui para falar especificamente sobre o grupo Guerreiras de Oração. Ao longo desses quase 4 anos, eu tenho visto mulheres, e principalmente a nossa líder Denise, sendo um Barnabé para nós. Sendo um Barnabé para muitas mulheres com vidas destroçadas. Às vezes no âmbito conjugal, às vezes na vida financeira, às vezes na saúde. E Deus tem levantado mulheres, assim como a Denise e tantas outras desse grupo, para agirem como Barnabé na vida de tantas outras. Aleluia! Queridas, como Deus falou no meu coração quando eu li esse texto sobre Barnabé, quando eu comecei a aprender sobre ele e quando eu comecei a fazer essa ligação entre como Barnabé foi usado para a vida de Paulo. E mais na frente nós vamos ver em outras situações, mais uma situação pelo menos. E nós precisamos orar, nós precisamos pedir a Deus graça e bondade, misericórdia na nossa vida, para que nós possamos fazer a diferença na nossa sociedade, na nossa geração, no meio da nossa família, no meio da igreja. Como Barnabés, como quem vai levar encorajamento. Hoje nós estamos vivendo uma situação, queridos, que muitos estão desanimados pelo que está acontecendo na nossa nação, tanto em relação a essa pandemia, em relação ao desemprego, em relação a tantas coisas tristes que está acontecendo na política, que a gente fica assim, meu Deus, até onde isso vai? O crescimento da marginalidade, da criminalidade, da violência. Tantas dificuldades, tantas, parece uma bola de neve que cresce todos os dias. Então você conversa com pessoas que estão perdendo a alegria, que estão perdendo a fé, que precisam ser encorajadas, que precisam ser animadas, que precisam ser consoladas, que precisam ser pegas pela mão e a gente levar junto conosco.
Não é só uma palavra, uma batidinha no ombro, não. É caminhar junto, é fazer o que Barnabé fez. Ele caminhou com Paulo, ele discipulou, ele esteve lado a lado. Ele ajudou para que Paulo pudesse deslanchar, para que Paulo pudesse alçar voos, como aconteceu. Mas o berço, a base, teve ali a participação de Barnabé. E uma coisa incrível também que eu aprendi quando eu lia sobre Barnabé, sabe o que é? O encorajador, o consolador, ele entra nesse início, ele caminha junto, mas depois ele desaparece. Você vê que quando Paulo, ele começa as viagens missionárias, aliás, a primeira foi com Barnabé junto. Barnabé, ele ficou tão próximo, tão junto com Paulo, agora já Paulo, que na primeira viagem missionária de Paulo, quem estava junto? Barnabé. Olha que bênção! Como esse homem, ele foi de uma importância assim tremenda na vida desse homem de Deus. Hoje nós temos aqui boa parte do Novo Testamento escrito por esse maravilhoso apóstolo Paulo, e que nós não falamos da ação de Barnabé na vida desse homem, que poderia estar lá no anonimato. Ele estava no anonimato, até Barnabé colar com ele. Então, minha querida, muitas pessoas do seu círculo, ou que Deus, não é do seu círculo, mas Deus vai botar na sua vida, às vezes estão no anonimato ainda, precisando de alguém que as encoraje, precisando de alguém que as tome pela mão. Queridas, eu fico assim encantada de ver a atitude das irmãs desse grupo, principalmente da irmã Denise. Hoje estou falando bastante de Denise, né? De ver algumas irmãs desanimadas, às vezes saem do grupo. Denise, não desiste. Eu acho incrível. Não desiste. Aí a gente começa a postar oração, a gente começa a postar encorajamento, e daqui a pouco a pessoa está bem de novo, a pessoa volta com todo o gás. Mas por quê? Porque ninguém desistiu, porque a Denise não desistiu. Nós precisamos de Barnabés hoje. E eu vejo no grupo das guerreiras de oração, Deus forjando o nosso caráter, nossa identidade, para que nós nos levantemos como Barnabés na nossa sociedade, no nosso meio, na nossa geração. Aleluia! Nós não podemos deixar de lado algo tão maravilhoso como o exemplo desse homem. Por isso eu senti tão profundo no meu coração de falar sobre ele nessa manhã, porque eu tenho visto isso acontecer ao vivo e a cores no nosso meio. Aleluia! Eu fico encantada com o que eu vejo acontecer. Às vezes eu me sinto pequena, me sinto minúscula perto dessa obra grandiosa que Deus tem feito. Aleluia! Aleluia! Eu glorifico ao nome do Senhor. E assim como o Barnabé desaparece do cenário quando Paulo começa a crescer, assim somos nós. Não fazemos para glamour, não fazemos para receber lauréis, não. Nós vamos, aquela pessoa, quando ela volta, quando ela se firma, quando aquele casamento é restaurado, quando aquela vida é renovada, é transformada, a gente desaparece do cenário e aquela pessoa alça voos, o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. É desse jeito. Amém? E o último texto que eu quero ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Eu vou ler rapidamente para a gente não alongar muito essa live. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, dos versículos 36 ao 41, que diz assim: E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Olha o zelo desse homem. Paulo aqui com a vida já assim, a 100 por hora, já havia acontecido a primeira viagem missionária, as vidas estavam sendo edificadas, pessoas sendo libertas, transformadas, vindo para o lado do Senhor. E aí Paulo, ele sente de voltar a esses lugares por onde eles passaram a anunciar a palavra, para trazer encorajamento, fortalecimento, ver como esses irmãos estavam, ajudá-los a prosseguir. E aí ele tem da parte de Deus essa questão de tomar atitude, voltar a esses lugares, mas com as pessoas que lá estiveram com ele. E aí no versículo 37 diz assim:
E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Aconteceu na convivência de Paulo e Barnabé um parêntesezinho, né? Que na vez anterior em que eles saíram, estava junto com eles João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. E João Marcos, talvez por não aguentar a pressão, não prosseguiu com eles, não desenvolveu o tanto que poderia ter desenvolvido com eles. E aí, quando Paulo tenta voltar a esses lugares, João Marcos quer uma segunda oportunidade. E Barnabé vai interceder por João Marcos. E aí Paulo fala, não quero ele comigo. Não, dessa vez ele não vai, ele deixou a desejar, não vai. E aí, no versículo 39, olha o que acontece. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Olha isso aí. Que coisa tremenda. Barnabé queria tanto ajudar João Marcos, porque ele tinha isso no coração. Tremendo isso. Ele tinha isso, assim como ele ajudou Paulo, quando Paulo estava naquela problemática toda, desacreditado pelos que andavam com ele, desacreditado com o povo de Deus, ninguém confiava nele, tinham medo dele. Barnabé entra para dar um novo rumo na vida de Paulo. E agora, o mesmo Espírito que enchia a vida de Barnabé vem tocar em Barnabé. Olha que esse homem foi separado para isso. Por isso era chamado Filho da Consolação. E aí Barnabé começa a interceder a favor de João Marcos. E a contenda foi tão grande que eles se separaram. Olha que coisa tremenda. E aí o que acontece? E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé levando consigo Marcos. Barnabé não desiste de Marcos. Tá vendo, Denis? Você não desiste. Olha o Barnabé aqui do meu lado. Barnabé não desiste de Marcos. Ele se afasta, ele se separa de Paulo, mas ele leva João Marcos com ele. Ele volta a Chipre. E Paulo vai para outro lugar levando Silas. Vamos terminar de ler. Navegou para Chipre. 40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Queridos, a obra de Deus não parou. Tanto Paulo foi abençoadíssimo, junto com Silas, confirmando as igrejas por esses lugares, Síria e Cilícia, quanto Barnabé, levando Marcos para Chipre, também foi abençoadíssimo. E aí, para nossa alegria, para a glória de Deus, lá em 2 de Timóteo, deixa eu ler aqui, sobre Barnabé, novamente atua na vida de alguém como encorajador, agora na vida de João Marcos, amém? Ele não desiste das pessoas, ele não desistiu de Marcos, amém? E mais à frente nós vamos ver algo interessante sobre a vida de João Marcos. João Marcos sendo amparado por Barnabé, nós vemos hoje o Evangelho segundo escreveu Marcos, aquele que havia, pisado, vamos dizer o trocadilho de hoje, pisado na bola, mas que foi encorajado, que foi discipulado, que foi pego pela mão, e agora ele passa a ser o escritor de um dos evangelhos aí do Novo Testamento. Olha só a importância de nós agirmos como encorajador, como consolador, como aquele que discipula. Foi o que Barnabé fez na vida de João Marcos. E aí, para encerrar, lá em 2 de Timóteo 4:11, já estamos encerrando, diz assim, a partir do versículo 6. Agora é Paulo, já velhinho, está preso em Roma, e olha o que Paulo escreve, olha o que Paulo fala. Olha a atitude de Barnabé, como foi tão importante. Olha o agir de Deus na vida de Paulo também, o quebrantamento de Paulo, em ver como que Deus trabalhou na vida daquele menino, na vida de João Marcos, ajudado por Barnabé. Olha o que acontece lá na frente, quando Paulo já percorreu toda aquela caminhada e agora se vê com a vida, se esvaindo, não é? E aí olha o que Paulo escreve. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício,
e o tempo da minha partida está próximo. Esse texto aqui, versículo 7, coisa maravilhosa. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Oh, maravilha! Que nós possamos repetir isso na nossa vida também, queridos. Paulo chama de bom combate, às vezes, tantas vezes que sofreu naufrágio, prisões, surras tremendas, algumas que quase levam a vida dele, mas ele chama isso tudo de bom combate. Ele vê como coisa boa, ele vê que valeu a pena, aleluia. E ele não termina acabado, não. Ele fala, eu terminei o bom combate, eu não parei, eu acabei a carreira, eu não parei no meio do caminho, eu acabei a carreira e eu acabei a carreira com a minha fé firmada. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele não chegou destruído, ele chegou intacto. Aleluia. E aí mais à frente diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha o versículo 9 agora. Procura vir ter comigo depressa. Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, procura ter comigo depressa. Versículo 10, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Versículo 11, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo. Olha, querido, toma Marcos, aquele Marcos, que lá atrás ele falou, não quero ele comigo, não vai viajar, não vai voltar comigo lá. Pisou na bola. Lá na frente, Paulo escreve, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Irmãos, eu chorei quando eu li isso aqui. Quantas vezes já passamos por aqui? Quantas vezes já lemos esse texto? Quantas vezes não perdoamos? Quantas vezes não sabemos lidar com as pessoas? Quantas vezes não acreditamos nelas? Quantas vezes deixamos de encorajar? Olha, amados, Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de bondade. Deus é Deus de segunda chance, terceira chance, porque Deus não desiste de nós. Barnabé não desistiu de Paulo, Barnabé não desistiu de João Marcos. E hoje nós temos as epístolas de Paulo. Paulo escreve uma boa parte do Novo Testamento, que foi discipulado, foi ajudado, foi encorajado por alguém. Esse alguém, Barnabé, de que estamos falando hoje. João Marcos escreve o Evangelho segundo Marcos, porque foi encorajado, animado, consolado por alguém. A palavra para mim e para você nessa manhã é essa, que nós possamos pedir graça a Deus, misericórdia ao Senhor, para que Ele nos levante na nossa geração como Barnabés. Eu vejo essas mulheres no grupo de guerreiras. Hoje eu conversava sobre isso, a gente conversava aqui, eu e a Denise, ela falando, as irmãs fazem as coisas até sem ser pedidas, elas vão lá e fazem. O que é isso senão muito amor pela obra? O que é isso senão um coração voluntário? O que é isso senão uma vida cheia do Espírito Santo? O que é isso senão entender a necessidade de se ajudar pessoas? Então é isso que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Que eu e você possamos ser levantados, todo dia renovados em força, todo dia buscando sabedoria da parte de Deus, para que nós possamos fazer diferença. Amém? A vida de Barnabé, o foco era esse. Barnabé focava em pessoas. Gastou a vida dele por pessoas. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aleluia. Eu quero deixar uma frase aqui que eu escrevi, para que você medite nela. Aquilo em que você põe o seu foco se torna a influência dominante em sua vida. Aquilo que você foca é que vai influenciar a sua vida. A vida de Barnabé era influenciada porque ele focava em pessoas. Então isso dominava, influenciava a vida dele. Ele vivia por causa disso. Para abençoar vidas, para encorajar vidas, para consolar pessoas, o filho da consolação. Aleluia. Que nós possamos focar, queridos,
no ministério, no propósito que Deus tem separado para nós, trabalhar em torno disso, viver em torno disso. Amém? Eu vejo a vida de Denise com esse foco. Ela focou, Deus direcionou a visão dela, a mente dela para o grupo de guerreiras, para ajudar mulheres, para ajudar pessoas. E ela tem sido, a vida dela tem sido, tem tido uma influência dominante isso em sua vida. Essa frase aqui falou muito ao meu coração. Aquilo que colocamos o nosso foco se torna a influência dominante em nossas vidas. Glórias a Deus, aleluia. Amada, eu espero em Deus que mesmo eu não tendo conseguido falar com a minha limitação, com as minhas palavras, tudo aquilo que o Espírito Santo pretende com você nessa manhã, mas que Ele mesmo, o Espírito Santo de Deus, possa estar trabalhando em você, possa achar em você esse espaço, essa brecha, para se deixar ser usada como um Barnabé hoje. Amém? Que você seja sensível ao tratamento de Deus, sensível à voz dele, para se levantar como um Barnabé na nossa geração. Amém? Eu agradeço a Deus por você estar aqui junto comigo. Muitas irmãs, não é? Que eu já falei aqui o nome de várias delas, estão aqui conosco. A irmã Dilma também, eu não havia falado. A irmã Inedi também. Quantas amadas, quantas abençoadas estão aqui conosco nessa manhã. Estão sendo tratadas. Irmã Rita Ferreira, amém? Tantas irmãs que estão fazendo parte aqui, que eu tenho certeza que o Espírito falou o coração e vai falar ainda àquelas que vão assistir posteriormente. Amém? Porque o Espírito é um só, a obra é uma só. É o que eu falei no início, né? Quando eu comecei a pedir ao Senhor orientação, e Deus usou 2 servas dele de forma maravilhosas, né, nessa semana, na terça de manhã e na terça à noite, trazendo palavras assim, tremendas, não é? E eu tenho certeza que da mesma forma hoje o Senhor vai estar fazendo com você. Amém? Gostaria de orar por sua vida. Amém? Eu gostaria de ter preparado mais um louvor, às vezes até no celular, mas a vida da gente é tão corrida, só a graça de Deus, né? Então nós vamos estar orando por sua vida nessa manhã. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Oremos. Pai amado e bendito, eu quero glorificar a Ti por esses momentos que passamos aqui juntas. Eu agradeço assim de coração, Senhor, não tenho palavras para dizer da minha gratidão, Senhor, de participar de tão grande obra como o Senhor tem feito no meio, Senhor, desse grupo das guerreiras. Senhor, eu te agradeço por cada uma dessas suas filhas que estão participando nesse momento. Sonda, ó Deus, cada um desses corações. Aquelas que estão assistindo e mesmo que sem os comentários estão aí, estão presentes. Abençoa, Senhor, de igual forma. Abençoa, Senhor, os lares, os filhos, esposo, Deus. A renda de cada uma, a saúde de cada uma. Pai querido, aqueles que vão assistir posteriormente, ser da mesma forma com cada uma. Ó Deus, nós somos carentes de Ti, dependentes de Ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só o Senhor pode fazer obras grandiosas como a que tem feito em nossas vidas. Amém, nós não temos como te agradecer, ó Deus. Aleluia. Que cada um de nós seja renovado em forças nessa manhã, em sabedoria, ó Deus. Nos ajuda a sermos obedientes, Senhor. Nos dê um coração quebrantado, Senhor. Trabalha em nós, eu te peço. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Abençoa as igrejas aqui representadas. Quantas igrejas? Esse grupo é um grupo interdenominacional. Quantas igrejas estão aí sendo representadas? Meu Deus, cada uma dessas mulheres, lá onde elas congregam, elas possam levar tudo isso para esse povo. Elas possam ser bênçãos lá, Senhor. Elas possam ser o fator de fazer a diferença lá onde elas estão. Sim, meu Pai. Aleluia. Esse é o propósito. Aleluia, lidamos com vidas, pessoas. Aleluia. Que nós possamos ser bênçãos para os outros, fazer a diferença na vida de alguém. Amém. Aleluia. Deus, muito obrigada. Assim eu oro, te agradecendo por esses momentos aqui. E eu tenho certeza que durante todo o dia, Senhor, vamos estar sendo alimentados ainda por essa palavra. E eu te louvo por tudo, no nome santo e eterno do Senhor Jesus.
Aleluia, amém. Denise, quer falar alguma coisa para encerrar? Amém? Glórias a Deus. Amém, meninas. Eu estou impactada com essa palavra porque nós estamos atravessando situações em que muitas mulheres estão sendo acometidas, né, retaliadas, atacadas na sua emoção. E desde sábado, na nossa live, com todas as irmãs ali participando, a gente tem reparado que Deus está fazendo alguma coisa diferente. Deus está mudando a história, né, da nossa vida, usando mulheres para melhorar a sua própria estima, para se encontrar, para se relacionar consigo mesma. E nós estamos observando o crescimento, né, de cada uma. Glória a Deus. Aleluia. O crescimento de cada uma. Como é lindo observar, amadas, a pastora Selma, né, fazendo aquela live na terça-feira. Que luta que ela travou para fazer aquela live, como que ela estava nervosa e como Deus tratou enquanto fazia a live, né? E isto é lindo, essa identificação com o reino, essa maneira de Deus fazer. Aleluia, eu louvo a Deus, louvo muito a Deus, de nós termos esse sentimento, né, de sentir a dor uma da outra, de nos acompanhar. Eu observei hoje pela manhã irmãs que vieram no meu privado orar por mim sem estar escalada, né? Hoje é o dia de oração pela liderança. A pastora também recebeu uma oração de uma irmã que não estava na escala. E eu disse para a pastora, eu não pedi. E é lindo como que as irmãs voluntariamente vão lá e oram e se prontificam. Há uma movimentação do Espírito nesse enlace, nesse ciclo. Glória a Deus. Verdade. Mulheres que estão se colocando aí na brecha, né? Umas estão muito cansadinhas por conta de tanta luta que estão atravessando, a outra vai lá, estende a mão, leva uma oração, leva um versículo, leva um louvor, e a gente vai se erguendo, a gente vai caminhando, a gente não para. Passamos por uma situaçãozinha esta semana, né, pastora Sônia, na liderança de uma das irmãs terem se afastado do grupo, e entendemos que ela precisava do nosso abraço, do nosso carinho. Imediatamente todas as irmãs, praticamente todas, foram lá no privado da nossa irmã, oraram com ela, deixaram uma palavra, né? Trouxeram a irmã para perto, e daqui a pouco a irmã voltou novamente para o grupo, porque estava precisando disso, desse afago. Aleluia. Então, pela manhã, quando você acordar, glória a Deus, né? Existe uma dinâmica que nós estamos lançando no grupo do apoio, chama-se Poder Surpresa. Olha que hora boa para falar sobre isso, né? Aproveitando o gancho da pastora Sônia, da palavra. Você acorde pela manhã, querida. Vai lá no grupo das guerreiras. Escolhe uma irmã que esteja online, né? Que esteja ali, juntinho. E olha, chame-a no privado. Vai lá no privado desta irmã e diga para ela, querida, eu vim hoje para abençoar você. Quero te dar uma palavra, deixar um versículo e vou deixar também uma oração. Então você abençoa o dia daquela irmã aleatoriamente, né? Sem ser designada. Faça isso, porque você receberá em dobro, aleluia, porque todo investimento no reino volta para nós, né? A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores, diz a Bíblia. Então faça isso, vá lá no grupo, ou se você quiser também, né? Vá lá nos seus contatos, escolha aleatoriamente uma irmã. Faça isto, ore com ela, deixe uma palavra, deixa um louvor, fale coisas lindas. O Salmo 45, verso 1 diz assim, o meu coração ferve com palavras boas. Aleluia. Aleluia. Você pode estar com a alma chorando. Você não sabe, mas a pastora Sônia está enfrentando uma grande batalha. Ela tem motivos para estar chorando, lamentando, reclamando, murmurando. Ela tem motivos, mas ela está aqui, ocupando o tempo dela, fazendo a obra de Deus. E o Senhor está
cuidando dos interesses Glória dela. a Deus, Aleluia. aleluia. O Senhor está cuidando do esposo, Aleluia. cuidando dos filhos, cuidando da nora, do genro, dos Amém. netinhos, Amém. da irmã, da mãezinha dela. Deus está cuidando. Vamos investir no reino. Amém. Aleluia. Vamos investir no reino de Deus. Vamos falar palavras boas, né? Vamos colocar o Senhor acima de todas as circunstâncias, porque isto nos fará crescer, Aleluia. isto nos fará subir Graças a em Deus. intimidade com o reino e seremos encorajadoras, seremos pacificadoras, seremos abençoadoras, seremos as mulheres extraordinárias que Aleluia. Deus quer. Aleluia, né? Um abraço grande para você. Beijos grandes no seu coração. Prazer enorme estar participando dessa live aqui junto com a pastora Sônia, minha amiga de muitos anos. Amém. E que você seja muito abençoada, né? Guarde essa palavra, compartilha essa live com as suas amigas, ouça ela de novo, assista novamente, que Deus nesta manhã faça florescer muitos Barnabés aqui. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Amém. Deus Glória cubra a Deus. você de muita sabedoria e graça, de muito amor, de muita misericórdia, para encher a vida das pessoas de muita Aleluia. paz, de muito amor. Essa é, com certeza, a bênção que Deus tem para nós, né? Enquanto guerreiras de oração. Amém. Amém? Graças a Deus. Deus Amém. abençoe. Deus te abençoe grandemente, que a palavra dessa manhã possa fazer diferença na sua vida. Eu tenho certeza que a maioria já tem abraçado esse pensamento, já tem abraçado essa causa, a gente vê isso acontecendo. Aquelas que ainda estão assim mais devagarzinho, vai abrindo o coração, vai entrando aí no propósito, que vão ser muitas vidas abençoando e alcançando muitas outras que precisam ser abençoadas, amém? Que Deus te abençoe nessa manhã em nome de Cristo Jesus. Deus Beijão. abençoe. Amém. Amém. Foi.